Não sei se consigo aguentar um homem tão grande, sussurrou a empregada ao milionário. Ela parou na porta do quarto de serviço com o avental preso entre os dedos, como se aquilo fosse um escudo. A casa respirava silêncio e café recém-passado. Não sei se consigo aguentar um homem tão grande, sussurrou quase sem voz. Não era sobre altura ou músculos, era sobre peso, sobre poder. Se essa frase já te atravessou de algum jeito, comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve agora. Porque algumas histórias começam no medo, mas pedem coragem para serem ouvidas até o fim. Ele estava ali, dono de tudo, e ainda assim, parado. Não riu, não avançou, apenas fechou a porta devagar, como quem entende que certas palavras não pedem resposta imediata. O gesto foi pequeno, mas mudou o ar. O casarão parecia observar os dois, paredes altas guardando segredos antigos. Ela sentiu o coração desacelerar um pouco. Às vezes, o que mais assusta não é o tamanho do outro, mas a dúvida se alguém vai respeitar o limite que a gente mal consegue dizer em voz alta. Ela trabalhava ali desde cedo demais para aprender a ter descanso. Acordava antes do sol, conhecia cada degrau que rangia, cada mancha antiga no chão. Ele passava pouco tempo em casa, mas naquela semana ficou. Observava em silêncio, notava o cuidado exagerado, as mãos sempre tensas. Quando apontou para a cadeira e disse que ela podia sentar, o mundo pareceu inverter. Ela sentou rígida, como se descanso fosse uma infração. Grandes casas ensinam pequenas pessoas a se encolher. Nada foi planejado. O encontro nasceu em pausas mínimas. Um copo d'água entregue, um obrigado dito baixo, um olhar que durava um segundo além do necessário. Naquela noite, ele parou a 1 metro de distância. Perguntou sem invadir. Ela respirou fundo, sentiu os ombros tremerem. Tudo em você parece demais para mim, disse encarando-o. E ali, entre luz e sombra, o medo ganhou forma. Segue comigo, porque quando alguém nomeia o que assusta, algo começa a mudar. O casarão se erguia num bairro antigo, daqueles onde o tempo parecia andar devagar demais. Portões de ferro, jardim sempre aparado, silêncio que não combinava com a cidade lá fora. Dentro, o som era outro. Passos ecoando, relógios marcando horas longas, portas que se fechavam com cuidado excessivo. A casa tinha sido pensada para impressionar, não para acolher, e ela sentia isso no corpo. Cada sala ampla lembrava o quanto tudo ali era maior do que ela, como se o espaço exigisse postura, voz baixa, obediência invisível. A rotina seguia regras não escritas. O café era servido sempre no mesmo horário, os talheres alinhados com precisão quase militar. Ela conhecia essas normas melhor do que ninguém. Aprendeu observando, errando, sendo corrigida com olhares. O mundo dela era feito de repetição e silêncio. Já o mundo dele se espalhava para fora daquelas paredes, em viagens, reuniões, decisões que mudavam destinos alheios. Quando ele permanecia em casa, esse contraste ficava mais nítido, como dois ritmos forçados a dividir o mesmo espaço. Havia também os outros empregados, mas eles funcionavam como sombras organizadas. Entravam e saíam sem deixar marcas. Ela, não. Talvez por ser jovem demais quando chegou, talvez por nunca ter aprendido a se esconder direito. O casarão conhecia seus passos, seus cansaços, seus medos. Ali, cada erro parecia maior, cada acerto passava despercebido. O ambiente ensinava, todos os dias, que dignidade era algo frágil, fácil de perder quando se depende de um teto que não é seu. Ele herdara aquela casa junto com um sobrenome pesado. O luxo não era escolha recente, era herança antiga. Cresceu aprendendo a mandar, a ser ouvido, a ocupar espaços. Mesmo assim, havia nele um cansaço discreto, quase invisível. O casarão não o desafiava, mas também não o aquecia. Quando ficava sozinho ali, sentia o eco das próprias decisões. Talvez por isso tenha notado o silêncio dela. Talvez por isso tenha percebido que poder demais também pode isolar. Naquela semana específica, a casa parecia suspensa no tempo. Menos visitas, menos ruídos externos. O ar ficava denso no fim da tarde, quando a luz entrava oblíqua pelas janelas altas. Ela limpava, organizava, mas algo dentro dela estava fora do lugar. Sentia-se observada, não com ameaça,
mas com atenção. Isso a confundia mais do que grosseria. O mundo ensinara que a atenção de homens grandes quase sempre cobrava um preço alto. Entre aqueles muros, tudo era exagerado. O espaço, o dinheiro, as possibilidades, mas também os limites. O contexto daquela casa criava uma hierarquia invisível, porém constante. Ela sabia onde podia estar, onde não devia. Ele sabia que podia tudo, mas começava a perceber o peso disso. O casarão, silencioso, parecia esperar um choque inevitável entre esses dois mundos, porque quando estruturas antigas encontram sentimentos novos, algo sempre precisa ceder. Ela se chamava Ana, mas quase ninguém usava seu nome completo. Desde cedo, aprendera a responder mais rápido ao chamado do que ao próprio pensamento. Chegou naquela casa com 17 anos, uma mala pequena e um silêncio grande demais. Vinha de um bairro apertado, onde as casas dividiam paredes e histórias. Ali, tudo era aberto demais, alto demais. Ana cresceu tentando não ocupar espaço, falando baixo, andando leve. Seu corpo aprendeu a pedir desculpa antes mesmo de errar, como se existir já fosse um incômodo. As mãos de Ana carregavam marcas invisíveis. Não de violência explícita, mas de cansaço acumulado. Eram mãos que sabiam limpar sem fazer barulho, segurar objetos caros com cuidado exagerado, esconder tremores dentro do bolso do avental. Ela observava mais do que falava. O mundo lhe ensinara que a atenção podia virar perigo. Por isso, mantinha os olhos baixos, mas o pensamento alerta. Cada gesto era calculado para não provocar nada, ninguém, nenhum tipo de reação imprevisível. Dentro dela havia um conflito constante entre desejo e medo. Não desejo de luxo nem de ascensão rápida, mas de respeito simples. Queria ser vista sem ser devorada pelo olhar do outro. Queria existir sem precisar se encolher. Quando percebeu que o dono da casa a observava de um jeito diferente, não foi vaidade que surgiu, foi alerta. Ana conhecia histórias demais para romantizar poder. Sabia que homens grandes, em geral, não perguntam, apenas tomam. Ainda assim, algo nele não encaixava no padrão que ela aprendera a temer. Ele não elevava a voz, não usava o silêncio como ameaça. Quando falava, parecia medir as palavras, como se também tivesse medo de errar. Isso confundia Ana. Confusão para ela sempre foi território perigoso. À noite, no quarto pequeno, pensava demais. Pensava se aquele cuidado era real ou apenas outra forma de controle mais sofisticada. A solidão era companheira antiga. Mesmo cercada de gente durante o dia, Ana atravessava tudo sozinha. Não tinha para quem contar o que sentia, nem palavras prontas para explicar. Seu maior medo não era perder o emprego, era perder a própria referência do que era aceitável. Já tinha visto mulheres serem engolidas por promessas suaves. Por isso, quando sentiu algo diferente nascer, tentou sufocar antes que crescesse demais. Ana não se via como frágil, mas sabia que estava cansada, cansada de resistir o tempo todo. Dentro dela, crescia uma pergunta silenciosa. E se pela primeira vez alguém fosse realmente grande o bastante para ser cuidadoso? Essa dúvida a assustava mais do que a certeza do perigo. Porque acreditar exige mais coragem do que se proteger. E Ana ainda não sabia se estava pronta para baixar a guarda. O antagonista daquela história não tinha um rosto único, mas usava muitos. Era o poder antigo, herdado, silencioso, que se escondia nos corredores largos e nas portas sempre fechadas. Era a lógica da casa, que colocava cada pessoa em seu devido lugar sem precisar dizer uma palavra. Esse poder se manifestava nos contratos, na dependência, no medo de errar. Não gritava, não batia, mas pressionava. Era grande demais para ser enfrentado de uma vez e, justamente por isso, moldava comportamentos com eficiência cruel. O milionário, chamado Henrique, também carregava esse antagonista dentro de si. Cresceu aprendendo que tudo lhe pertencia, inclusive o tempo e a atenção dos outros. Nunca precisou pedir, apenas indicar. Mesmo quando tentava ser gentil, havia uma sombra de hierarquia em seus gestos. Ele não era mau, mas fora treinado para não perceber o impacto do próprio tamanho. O mundo sempre se ajustara a ele. Agora, pela primeira vez, alguém não se ajustava com facilidade, e isso o colocava diante de um espelho incômodo.
Henrique era visto como um homem respeitável, filantropo, bem-sucedido. Por fora, não havia vilão evidente. Mas por dentro, lutava contra a própria formação. Seu antagonista era a naturalização do privilégio, a ideia de que boas intenções bastavam. Não bastavam. Cada passo em direção a Ana exigia que ele enfrentasse aquilo que nunca precisara questionar. O silêncio dela expunha mais do que acusações diretas. Mostrava que o problema não era intenção, mas estrutura. A casa reforçava esse conflito. Os móveis pesados, os quadros caros, os retratos de antepassados pareciam vigiar. Tudo ali dizia permanência, controle, continuidade. O antagonista se alimentava dessa herança. Henrique sentia o peso quando caminhava sozinho pelos corredores à noite. Percebia que ser dono não significava ser livre. Havia expectativas a cumprir, papéis a manter. Questionar isso era quase uma traição ao próprio nome que carregava. Para Ana, o antagonista tinha outro rosto. Era o medo aprendido, a memória coletiva das mulheres que precisaram aceitar o inaceitável para sobreviver. Era a voz interna que dizia para não confiar, para não desejar, para não esperar. Mesmo quando Henrique mostrava cuidado, esse antagonista sussurrava que cuidado também pode ser estratégia. Ela lutava contra algo invisível, mas profundamente enraizado. Não era apenas ele que precisava provar algo. Ela precisava desaprender. Assim, o verdadeiro confronto não se dava entre duas pessoas, mas entre o que sempre foi e o que tentava nascer. O antagonista era o tamanho sem consciência, o poder sem escuta, o medo sem nome. Para que algo mudasse, alguém teria que ceder. E ceder, naquele contexto, significava perder privilégios ou defesas. Ambos estavam diante desse impasse silencioso, onde o maior risco não era o conflito aberto, mas a repetição confortável do que sempre funcionou para uns e feriu tantos outros. A noite em que tudo mudou começou comum demais. A casa já dormia, luzes apagadas, apenas um abajur aceso no corredor. Ana terminava o último serviço do dia, quando percebeu que Henrique ainda estava acordado. Ele não a chamou. Apenas estava ali, sentado, como se esperasse algo que nem ele sabia nomear. O ar parecia mais pesado, carregado de coisas não ditas. Quando ela passou, sentiu o olhar dele, mas não houve ordem nem gesto. Aquilo, estranhamente, foi o que mais a desestabilizou. Ela parou na porta do quarto de serviço com o coração acelerado. Não sabia por quê. Talvez porque sentisse que algo estava prestes a se quebrar ou se construir. Henrique se aproximou devagar, respeitando a distância. Não havia pressa no corpo dele, apenas atenção. O silêncio entre os dois era quase palpável. Foi ali que ela falou, quase sem voz, segurando o avental como quem se ancora. A frase saiu antes que o medo a impedisse, carregada de anos de contenção. Não sei se consigo aguentar um homem tão grande. Quando disse, Ana não falava de corpo. Falava de mundo, de peso, de tudo que sempre a esmagou. Esperou o riso, o desprezo ou a aproximação invasiva. Nada disso veio. Henrique parou. O tempo pareceu suspenso. Pela primeira vez, alguém ouviu sem tentar corrigir, minimizar ou transformar a fala dela em exagero. A frase ficou entre eles como um pedido de cuidado, não como provocação. Henrique fechou a porta devagar, não para prendê-la, mas para proteger aquele instante do resto da casa. O gesto foi contido, quase cerimonial. Ele respirou fundo, como se estivesse reorganizando tudo por dentro. Aquela frase o atingira em um lugar que dinheiro nenhum alcançava. Pela primeira vez, percebeu que o tamanho que sempre fora vantagem, agora era obstáculo. E que, se quisesse atravessar aquele momento, teria que aprender outra forma de existir. Ele perguntou sem se aproximar mais. Quando você diz isso, o que quer dizer? A pergunta não exigia resposta imediata. Dava escolha. Ana sentiu o corpo tremer, mas também sentiu algo diferente. Espaço. Respirou fundo. Ergueu os olhos com esforço. Tudo em você parece demais para mim, respondeu. Não havia acusação, apenas verdade. Dizer aquilo foi como retirar uma armadura antiga, pesada, que já não a protegia tanto quanto machucava. O evento de giro não foi toque, nem promessa. Foi a mudança de eixo. Henrique deu um passo atrás, afrouxou a gravata e a colocou sobre a cômoda, como quem deixa um símbolo de poder de lado.
Então não vou ser grande, disse com voz baixa. Vou ser cuidadoso. Naquele instante, algo invisível se deslocou. O medo não desapareceu, mas perdeu o controle. Pela primeira vez, Ana não se sentiu pequena. E isso mudou tudo. Nos dias que se seguiram, nada foi declarado em voz alta. A casa acordou igual, mas algo nela tinha mudado de lugar. Ana continuou levantando cedo, preparando café, limpando corredores longos. A diferença estava no ritmo. Já não corria tanto. Havia pausas pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. Henrique passou a circular mais pelos espaços comuns, não como dono vigilante, mas como alguém aprendendo a dividir o ar. Entre eles, o silêncio deixou de ser ameaça e virou território neutro, onde nenhum dos dois precisava se defender o tempo todo. Henrique começou a pedir. Pedir água, pedir opinião, pedir tempo. Para ele, isso exigia mais esforço do que qualquer negociação empresarial. Cada pedido era um treino de humildade. Às vezes errava o tom, percebia tarde demais. Quando isso acontecia, parava, corrigia, pedia desculpa. Ana observava tudo com cautela. Não se entregava fácil. O corpo dela ainda lembrava antigos perigos, mas a repetição dos gestos começava a ensinar algo novo. Consistência também é uma forma de cuidado. Ana sentia conflito dentro do peito. Parte dela queria acreditar, outra parte mantinha os muros erguidos. À noite, no quarto pequeno, revivia cada interação, analisava palavras, silêncios e intenções. O medo não gritava mais, mas cochichava. Ainda assim, algo nela se abria devagar. Percebeu que Henrique não tentava acelerar nada, não cobrava proximidade, não usava gentileza como moeda. Isso desmontava suas defesas mais antigas, aquelas que só funcionam contra ataques previsíveis. Um dia, enquanto organizavam a mesa juntos, os dedos quase se tocaram. Foi rápido, mas suficiente para fazer o ar mudar. Ambos recuaram instintivamente. Depois riram baixo, sem constrangimento. Esse riso simples foi mais íntimo do que qualquer aproximação física. Mostrava que havia consentimento até no recuo. Ana sentiu o coração bater diferente. Não de medo, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, um limite não foi visto como rejeição, mas como parte do caminho. A tensão crescia justamente porque não havia pressão. O desejo contido se manifestava em detalhes. Olhares que duravam um pouco mais, respirações sincronizadas, presenças que aqueciam. Henrique aprendia a ler sinais que nunca precisara respeitar antes. Descobria que esperar também podia ser prazeroso. Para Ana, essa espera era um teste constante. Cada dia, sem invasão, fortalecia algo dentro dela. O corpo começava a desaprender o reflexo da fuga. O mundo externo seguia igual. Contas, compromissos, visitas ocasionais. Mas, dentro da casa, um novo ritmo se estabelecia. Ana passou a opinar sobre pequenas coisas. A posição de um vaso, o horário do jantar. Henrique ouvia, às vezes discordava, mas explicava. Essa troca simples desmontava hierarquias invisíveis. Não era igualdade plena, mas era movimento. E movimento, para quem sempre ficou parada por medo, já é uma forma de libertação. Houve um dia difícil. Um comentário atravessado de um visitante fez Ana se encolher de novo. Henrique percebeu na hora. Mais tarde, perguntou se ela estava bem. Não defendeu por ela, não falou em nome dela. Apenas abriu espaço. Ana chorou em silêncio, surpresa com a própria vulnerabilidade. Ele permaneceu ali, sem tocar, sem resolver. Só presente. Às vezes, cuidar é suportar o desconforto de não consertar nada. Esse episódio marcou um avanço invisível. Ana percebeu que não precisava ser forte o tempo todo, que podia falhar sem ser descartada. Henrique, por sua vez, entendeu que proteção não é substituição de voz. Cada um aprendia algo que nunca lhes fora ensinado. O conflito interno seguia ativo, mas agora tinha diálogo. Medo e desejo dividiam o mesmo espaço, sem que um anulasse o outro. As noites ficaram mais longas. Conversavam sobre coisas pequenas, memórias soltas, histórias incompletas. Henrique falou da solidão que o dinheiro não preenchia. Ana falou da infância curta, do trabalho cedo demais. Não houve dramatização. Apenas escuta. Essas confissões criaram uma intimidade silenciosa,
construída sem pressa. O passado de ambos começou a perder o poder de ditar todas as decisões do presente. O toque ainda era raro. Quando acontecia, era sempre anunciado pelo olhar. Um braço oferecido, nunca imposto. Ana aprendia a dizer sim e não com a mesma firmeza. Henrique aprendia a ouvir ambos como respostas completas. Essa dança cuidadosa exigia atenção constante. Qualquer descuido poderia romper o equilíbrio frágil. Ainda assim, os dois permaneciam, porque o que se construía ali tinha valor suficiente para justificar o esforço. Havia dias de recuo. Ana acordava fechada, distante. Henrique respeitava. Havia dias de aproximação, quando ela mesma se sentava mais perto. Ele não se aproveitava. Essa previsibilidade ética criava segurança. O antagonista antigo, feito de medo e poder automático, começava a perder força. Não porque desapareceu, mas porque estava sendo enfrentado diariamente, em gestos pequenos mas coerentes. A casa parecia diferente, menos imponente, mais habitada. Os corredores já não ecoavam tanto. O silêncio era compartilhado. Ana percebeu que caminhava mais ereta. Henrique percebeu que falava menos alto. Essas mudanças corporais revelavam transformações internas. Nenhuma delas era definitiva ainda. Tudo podia ruir se alguém esquecesse o cuidado. Mas, pela primeira vez, ambos acreditavam que valia a pena tentar sustentar algo novo. A tensão aumentava à medida que a confiança crescia, porque confiar também expõe. Ana sentia que, se desse mais um passo, não haveria como voltar ao lugar de antes. Henrique sentia o mesmo. Ambos sabiam que o próximo movimento exigiria coragem real, não apenas boas intenções. O desenvolvimento daquele vínculo era lento, mas profundo. Cada dia sem violência era uma vitória silenciosa contra tudo que sempre disse que isso seria impossível. No fundo, o que se aproximava não era um romance fácil, mas uma escolha consciente. Escolher não repetir, escolher cuidar, escolher diminuir o próprio tamanho quando necessário. Esse processo, exaustivo e delicado, preparava o terreno para o inevitável confronto final, quando palavras já não bastariam e ações precisariam provar que aquela transformação era verdadeira. A noite do clímax chegou sem aviso, como chegam as verdades que não aceitam mais adiamento. A casa estava silenciosa demais, chuva fina batendo nas janelas altas. Ana sentia o corpo inquieto, como se algo pedisse decisão. Henrique a chamou para conversar, a voz calma, mas carregada. Não era um chamado de dono, era um pedido. Sentaram frente a frente, distância respeitada. O ar entre eles estava denso, não de medo, mas de expectativa. Ambos sabiam que aquele momento definiria o que tudo aquilo realmente significava. Henrique falou primeiro, assumindo um risco que nunca correra antes. Disse que estava disposto a abrir mão do controle que sempre o protegera, não como gesto romântico, mas como escolha ética. Disse que entendia, enfim, que tamanho sem consciência vira ameaça. Enquanto falava, afrouxou novamente a gravata, gesto já conhecido, mas agora mais profundo. Não era símbolo, era compromisso. Ana ouvia com atenção, o coração acelerado. Palavras sozinhas já a tinham enganado antes. Ela precisava ver mais. Então, foi a vez dela. Ana respirou fundo, sentindo o peso da própria voz. Disse que queria ficar, mas não a qualquer custo, que precisava de garantias visíveis, limites claros. Falou do medo de se perder, de confundir cuidado com dependência. Suas mãos tremiam, mas ela não desviou o olhar. Henrique não interrompeu. A escuta era parte da prova. Quando ela terminou, o silêncio caiu pesado. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um jogo cuidadoso. O conflito explodiu quando Ana perguntou o que aconteceria se ela dissesse não no futuro. Não naquele momento, mas em qualquer outro. A pergunta atingiu Henrique como um golpe seco. Ali estava o teste real. Ele sentiu o orgulho antigo se remexer, exigindo garantias, posse. Respirou fundo, demorou. E então respondeu que o não dela seria sempre definitivo. Que preferia perder a presença dela do que ganhar sua submissão. Dizer isso custou caro, mas libertou algo. Ana levantou, caminhou até a janela, o corpo tenso.
Pensou em todas as mulheres que nunca tiveram essa resposta. Pensou em si mesma, adolescente, aprendendo a se calar. Quando virou, seus olhos estavam marejados. Pela primeira vez ela acreditou. Não porque ele prometeu ficar, mas porque aceitou a possibilidade de ela ir embora. Esse foi o maior gesto de amor e respeito que Ana já presenciara. O antagonista ali começou a ruir de verdade. Ela voltou e sentou mais perto, por escolha própria. O espaço entre eles diminuiu, sem ser invadido. Henrique não se mexeu. Esperou. Quando Ana estendeu a mão, foi lento, consciente. O toque foi breve, anunciado pelo olhar, consentido pelo corpo. Não houve pressa, nem arrebatamento. Apenas presença. Aquele gesto simples selava algo maior do que desejo. Selava confiança. Se você está sentindo essa tensão junto com eles, se inscreve agora e comenta o que você faria nesse momento. O clímax não foi explosão. Foi quietude. Ambos choraram em silêncio, cada um enfrentando seus fantasmas. Henrique chorou pela primeira vez não por perda financeira, mas por perceber quantas vezes foi grande demais sem notar. Ana chorou pelo alívio de não precisar mais se encolher. O quarto parecia pequeno para tanta emoção contida. E ainda assim, tudo cabia ali, porque havia respeito. O tamanho finalmente estava sob controle. Henrique verbalizou o que antes nunca precisara dizer, que aprenderia todos os dias, que aceitaria correções, que falharia e pediria desculpas. Não como estratégia, mas como prática. Ana ouviu, sentindo o corpo relaxar aos poucos. Ela respondeu que também aprenderia a confiar sem se anular, que avisaria quando algo pesasse, que não queria ser salva, queria ser acompanhada. Essas palavras redesenharam o vínculo entre eles. Não havia mais hierarquia invisível, apenas responsabilidade compartilhada. O antagonista foi nomeado e expulso naquela conversa. Poder sem escuta, medo sem voz, desejo sem limite. Tudo aquilo perdeu força quando exposto à luz. A casa, testemunha antiga de tantas imposições silenciosas, agora abrigava um pacto diferente. O clímax se cumpriu não com posse, mas com renúncia. Se essa virada te tocou, comenta aqui embaixo o que mais te emocionou e compartilha, porque histórias assim precisam ser espalhadas. Quando a noite terminou, nada estava resolvido para sempre, mas algo essencial havia sido decidido. Eles escolheram não repetir, escolheram diminuir o próprio tamanho para que o outro pudesse crescer. Esse foi o ponto máximo da história, quando o amor deixou de ser promessa e virou ação concreta. O silêncio final não era vazio. Era cheio de futuro possível, construído com cuidado, palavra por palavra, gesto por gesto. O amanhecer entrou pela casa sem alarde, luz suave tocando os móveis pesados, como se os tornasse menos rígidos. Ana acordou diferente, não eufórica, mas inteira. Preparou o café com calma, sentindo o próprio corpo ocupar o espaço sem pedir licença. Henrique apareceu depois, discreto, respeitando o silêncio dela. Trocaram um olhar longo, sereno. Não havia urgência em definir nada. O que fora decidido na noite anterior precisava agora virar prática cotidiana. O verdadeiro teste começava ali, na repetição simples dos gestos. Henrique iniciou mudanças concretas, revisou contratos, garantiu folgas, regularizou direitos antigos que nunca haviam sido questionados. Não anunciou, fez. Ana percebeu pelos detalhes: o horário respeitado, a escolha oferecida, a autonomia devolvida. Quando ela opinava, ele sustentava diante dos outros. Não como herói, mas como alguém corrigindo uma estrutura injusta. Essas ações não apagavam o passado, mas reparavam o presente. Para Ana, ver atitudes consistentes foi mais poderoso do que qualquer declaração apaixonada. Ela também mudou. Passou a falar com mais firmeza, a estabelecer limites sem culpa. Quando algo a incomodava, dizia, nem sempre com tranquilidade, mas com honestidade. Henrique ouvia, ajustava, às vezes errava, e o erro era tratado, não varrido para baixo do tapete. Essa dinâmica exigia energia, atenção constante, mas ambos sentiam que valia a pena. A relação deixava de ser território de medo e virava espaço de aprendizado mútuo. A casa acompanhava essa transformação. O ambiente parecia menos opressor, mais humano. Portas ficavam abertas, risos surgiam em horários improváveis.
Ana passou a circular sem o avental em certos momentos por escolha. Henrique, por sua vez, começou a cozinhar aos domingos, errando receitas, aceitando brincadeiras. Pequenos gestos que desmontavam símbolos antigos. A hierarquia não desapareceu completamente, mas perdeu rigidez. Onde antes havia silêncio imposto, agora havia diálogo possível. Houve reparações além deles. Henrique pediu desculpas formais por atitudes passadas, reconheceu privilégios, ouviu críticas sem se defender. Para alguns, foi desconfortável. Para Ana, foi libertador. Ver o poder assumir responsabilidade devolveu-lhe algo precioso, a sensação de justiça mínima. Não era um final mágico, mas era real. O mundo não mudara inteiro, mas aquele microcosmo agora funcionava de outro jeito. E isso importava. A recompensa moral veio na forma de dignidade sustentada. Ana não precisou escolher entre segurança e respeito. Henrique aprendeu que amor sem limite é só mais uma forma de violência. Ambos cresceram ao diminuir excessos. O tamanho deixou de ser ameaça e virou presença consciente. O desfecho não foi um ponto final, mas um caminho aberto. Um caminho onde cuidado não era exceção, mas regra diária, construída com ações visíveis e escolhas repetidas. Algumas histórias não terminam com promessas eternas, mas com acordos vivos. Ana aprendeu que limite não afasta quem respeita, aproxima. Que dizer não também é um gesto de amor próprio. Henrique aprendeu que diminuir não é perder valor, é ganhar humanidade. O que nasceu entre eles não foi um conto de resgate, mas uma reconstrução paciente. Quando o medo deixou de comandar, o afeto encontrou espaço para existir sem esmagar. Essa história lembra que dignidade não se negocia, se sustenta. O verdadeiro tamanho de alguém não está no que ocupa, mas no que é capaz de ceder. Poder sem escuta adoece relações. Amor sem limite vira ameaça. Ana não precisou se tornar outra pessoa para ser amada. Henrique não precisou salvar ninguém para ser melhor. Ambos precisaram olhar para dentro e escolher diferente. A superação não veio do acaso. Veio do trabalho diário de não repetir o que sempre machucou. E isso exige mais coragem do que qualquer gesto grandioso. Essa narrativa não fala apenas de dois indivíduos, mas de estruturas que ainda insistem em calar. Fala da importância de nomear medos, de exigir respeito, de reconhecer privilégios. Quando alguém escuta de verdade, algo se reorganiza. Quando alguém se responsabiliza, o mundo fica um pouco menos pesado. Amor, aqui, não é posse nem salvação. É presença consciente, é cuidado contínuo, é escolha ética feita todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história te tocou, é porque em algum nível ela também fala de você, de limites que precisaram ser aprendidos, de silêncios que cansaram, de relações que pediram mais consciência. Se você acredita que amor de verdade começa no respeito, escreve amor nos comentários. Espalha essa mensagem, porque histórias assim não servem só para emocionar, servem para lembrar que todo mundo merece caber inteiro, sem medo, dentro da própria vida.